Amados, chegamos agora ao último ponto da nossa lição, que traz por título a diligência no ministério. E este último ponto, no seu primeiro subponto, traz um título dizendo: o ensino prescritivo. Paulo ele diz ao apóstolo Timóteo, ao pastor Timóteo, manda estas coisas ensinas. Isso está escrito no capítulo 4, versículo de número 11 de 1 Timóteo. Paulo aqui determina que Timóteo não fraqueje na ministração da doutrina à igreja em Éfeso, visto que as heresias estavam se espalhando com certa facilidade por meio dos homens que falavam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência, e as coisas que foram ensinadas pelo apóstolo deveriam ser ministradas aos crentes de forma incisiva, sem condescendência com os falsos mestres e os falsos ensinos, que tinham origem dos espíritos enganadores e das doutrinas de demônios, ao qual já temos comentado no decorrer deste vídeo. Eu concordo com o pastor Elinaldo Renovado quando diz que nos tempos presentes o ensino tem sido negligenciado por muitos líderes de igrejas. Há uma supervalorização do louvor, do cântico, dos hinos, dos instrumentos musicais, em detrimento da pregação e do ensino da palavra de Deus. Em alguns cultos, o que temos mais é louvor, louvor, louvor e ministração da palavra de Deus, 10 minutos, 5 minutos no máximo. Aonde em um culto, onde tem que haver a prioridade é a ministração da palavra. 2 horas de culto, 1 hora e 50 minutos só de louvor e 10 minutos de palavra. Isso é um desrespeito com a palavra e trazendo uma supervalorização ao louvor, que é apenas a parte devocional do culto. Mas aí valorizam-se o louvor e esquecem da palavra. E não é por acaso que há uma geração fraca, uma geração anêmica e raquítica em relação ao conhecimento da palavra de Deus. Há muitos falatórios, muito barulho, muito grito e dramatização e pouco ensinamento, ou melhor, o pouco ensino fundamentado na doutrina sagrada. Já predominam uma cultura no meio da igreja evangélica de que um culto maravilhoso é aquele que se apresenta um cantor de fora ou um pregador famoso convidado para os eventos, ou um culto em que haja manifestações gratuitas de emocionalismos infantis, como o famoso reteté ou exibicionismo carnal, disfarçado de espiritualidade. Por isso, Paulo não diminui a ênfase do ensino da sã doutrina. Pelo contrário, ele disse: manda e ensina as coisas que foram determinadas em sua carta.
Eu falei aqui que há aqueles cultos, os famosos reteté, e que na verdade esta palavra reteté não existe no dicionário português, no dicionário brasileiro e praticamente em nenhum outro dicionário de países estrangeiros. Mas que há uma referência em um dicionário, se não me falhe bem a memória, num dicionário espanhol, em que esta palavra reteté, ele tem como a sua raiz rebuliço, bagunça, barulho. Então as pessoas usam essa frase reteté muitas vezes sem conhecimento. Uma vez eu estava em um determinado culto, de ciclo de oração, e um determinado irmão ele estava pregando e dizendo que o significado da palavra evangelho é reteté. E eu não pude de forma nenhuma deixar de ensinar a igreja no final do culto, na hora da bênção apostólica, em dizer que a palavra evangelho não significa reteté. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias da parte de Deus para os homens. E muitas vezes as pessoas dão uma supervalorizações a este tipo de cultos, chamados o cultos reteté. Mas quando se fala em um culto de ensinamento, quando se fala em um culto de escola dominical, há uma dificuldade terrível. Mas que possamos nós, obreiros da casa do Senhor, ministério da casa do Senhor, cumprir aquilo que o apóstolo Paulo também falou para Timóteo: manda e ensina. Mas manda o quê? E ensina o quê? Manda e ler a Bíblia e ensinar a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. O segundo subponto desta lição fala sobre os exemplos dos fiéis. Isso está no versículo 12 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Amado, Timóteo era jovem, tímido e doente. Por isso algumas pessoas em Éfeso estavam inclinadas a desprezar sua liderança. Paulo então desafia o jovem pastor a não ficar desanimado, mas a se erguer como exemplo de maturidade espiritual para todos os fiéis. Não significa que Timóteo deveria se colocar em um pedestal e se considerar imune a críticas. Ao contrário, ele não deveria dar nenhum motivo para alguém condená-lo. Ele deveria ser exemplo dos fiéis. Quer dizer que ele deveria evitar a possibilidade de críticas justificadas. Deveria ser o exemplo. Ele poderia falar 1000 palavras, mas se ele não fosse o exemplo, de nada valeria. Isso fala de conduta, isso fala de procedimento. E isso deve fazer parte de um homem de Deus, de um ministro da casa do Senhor, ele ter um bom procedimento, ele ter uma boa conduta diante de todos os fiéis. E sendo assim, ele se torna um espelho para os obreiros mais novos que vêm chegando para dar continuidade à obra do Senhor.
Em 1 Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 12, Paulo ele elenca 5 áreas em que Timóteo deveria ser exemplo. Primeiro, Timóteo deveria ser exemplo na palavra. O líder espiritual não pode tropeçar na própria língua. Seu linguajar precisa ser puro e suas palavras precisam ser verdadeiras e oportunas. O líder espiritual não pode ser um homem precipitado no falar. Não pode ser maledizente, nem usar linguagem profana. A segunda área em que Paulo fala para Timóteo é na questão do procedimento. A vida do líder é a sua vida de liderança. A vida do líder precisa ser avaliada de suas palavras. Ele deve ser irrepreensível na conduta, em contraposição aos falsos mestres que professam conhecer a Deus, mas negam com suas obras. A vida do líder precisa ser consistente com a grandeza do ministério que ele exerce. A terceira área que Paulo fala para Timóteo aqui é na área do amor. O amor é distintivo do cristão. É o distintivo do cristão. Assim como o policial ele tem o seu distintivo, o xerife ele tem a estrela que identifica que ele é um xerife. Na vida do ministro, o amor é o seu distintivo, a marca do líder, a evidência mais eloquente de que ele é nascido de novo e discípulo de Cristo. O líder cristão precisa ter profundo apego pessoal aos seus irmãos e genuína preocupação com seu próximo. Nunca será mordaz, nem ressentido, nem vingador. Nunca se permitirá a odiar o seu próximo e nunca se negará a perdoar. Só buscará o bem de seu semelhante e não importa o que sejam nem como atue com respeito a ele. A quarta área que Paulo ensina para Timóteo aqui é sobre na área da fé. O líder espiritual precisa ter uma fé sem fingimento. Deve confiar em Deus e ser fiel a Ele. A fé é a indestrutível fidelidade a Cristo. Não importa o que isto lhe custe, é uma fidelidade a Cristo que desafia as circunstâncias. A quinta e última área é a área da pureza. Éfeso era o centro da impureza sexual e o jovem Timóteo enfrentava muitas tentações. Seu relacionamento com as mulheres da igreja deveria ser puro. A palavra grega agneia, traduzida por pureza, cobre além da castidade e em matéria de sexo. A inocência e a integridade de coração refere-se à pureza de ato e pensamento. Essa foi a área as 5 áreas que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. O terceiro subponto deste último ponto fala sobre o cuidado que o ministro deve ter no aprendizado. Persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. Paulo orienta Timóteo que ele deveria se aplicar à leitura bíblica das Escrituras e exortar e também ensinar o ensino da doutrina. Há uma ordem definitiva aqui. Antes de tudo, Paulo enfatiza leitura
pública da palavra de Deus. Uma prática iniciada nos tempos antigos do Antigo Testamento e continuada também nas sinagogas. E isso era especialmente necessário também naquela época. Naquela época era necessário tudo isso que deveria ser feito, a leitura bíblica, a leitura das Sagradas Escrituras. Poucas pessoas naquela época tinham a cópias das Escrituras Sagradas, mas isso não impediam de ter um certo conhecimento da palavra, pois a ordem era persistir em ler e exortar e ensinar até que eu vá. Depois de ler as Escrituras, Timóteo foi orientado a exortar os crentes, baseando no que tinha lido por meio da pregação. Timóteo devia exortar, ou seja, advertir, aconselhar, incentivar os seus ouvintes a respeito das grandes verdades da palavra de Deus, ajudando a aplicar essas verdades em suas vidas diárias. Além de exortar a ler, ele ensina. Isso refere-se ao treinamento da sã doutrina. As pessoas precisam conhecer e entender e ser lembradas constantemente das grandes verdades da fé cristã. Ler, explicar e aplicar. O texto das Escrituras Sagradas é a essência da pregação expositiva. Todavia, para ensinar, o pastor precisa gostar de aprender. Queridos, eu quero trazer a conclusão desta aula, dizendo que a apostasia já começou e temos visto a cada dia, a cada instante. Muitos, sem qualquer temor, têm trocado Jesus por tudo o que este mundo oferece, endurecendo os seus corações às advertências e às palavras que o Espírito Santo tem colocado na boca dos seus servos, indiferentes a todas as advertências constantes nas Escrituras. Havendo a apostasia, sabemos que é iminente o aparecimento do homem do pecado. E, portanto, não nos cabe outra atitude senão vigiar. Se não estivermos atentos, se nós, o ministério da casa do Senhor, se nós, os obreiros, ministros, não estiverem atentos com o que está acontecendo nestes dias de hoje, os sinais que têm acontecido sobre a apostasia, se não estivermos atentos, iremos deixar entrar com grande vazão a apostasia dentro dos templos evangélicos. Mas Deus sempre tem levantado um homem de Deus, uma mulher de Deus, para combater contra todos os ensinamentos ao contrário do que a Bíblia ensina. Todos os ensinamentos em que as Escrituras ensinam, quando aparece uma heresia para ensinar algo que a Bíblia não diz, Deus levanta um homem, levanta uma mulher, e assim Ele faz prevalecer a sua palavra, porque a sua palavra é martelo que esmiuça a penha. Queridos, que tenham uma boa aula neste domingo, no dia 2 de agosto de 2015, você possa ter uma boa aula e que os professores estudem bem esta lição, que é de suma importância, em nome de Jesus. Que Deus continue vos abençoando. Até a semana que vem, em nome de Jesus.